Durma com Deus apresenta uma história de palavra de Deus para que você possa dormir em total e plena paz. Ajuste o volume, coloque seus fones de ouvido e prepare-se para uma experiência de descanso profundo. E é claro, antes que o sono chegue, já se inscreva no canal para continuar recebendo essas mensagens que tocam a alma. Agora, respire fundo e tenha uma boa noite de sono. No princípio da noite, quando o mundo se silencia e os pensamentos começam a falar mais alto, há uma voz que atravessa os séculos para sussurrar descanso à sua alma. É a voz do próprio Deus. Uma voz que não muda, que não falha, que não esquece. Esta é a primeira promessa eterna. Uma promessa feita não apenas a um homem, mas a toda uma geração. Uma promessa que atravessa o tempo e chega agora até você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Ouça essas palavras como quem ouve a brisa em meio ao deserto. Elas não são ruído, são abrigo. Não são apenas som, são alicerce. Não foram ditas por acaso. Foram guardadas na eternidade, esperando o momento certo para tocar seu coração. Como agora, nesta noite. Imagine-se caminhando por um deserto antigo, como fez o povo de Israel. O vento levanta a areia, o céu parece distante, e seus passos estão pesados. Você sente o medo da incerteza, o peso do que ainda não aconteceu. Mas então, como uma fonte inesperada no meio da terra seca, você ouve: eu sou contigo. Essa não é uma frase simbólica, é literal, é divina, é eterna. Foi falada por um Deus que não abandona, que não esquece e que conhece cada detalhe da sua jornada. Ele conhece sua luta, ele viu suas lágrimas, ele ouviu até os pensamentos que você ainda não conseguiu colocar em palavras. E mesmo assim ele diz: eu te fortaleço. Essa promessa é como um cobertor em noite fria, como um farol em mar revolto, como uma canção de ninar para a alma cansada. Ela não depende da sua força, mas da fidelidade dele. Quando Deus disse: eu te ajudo, ele não estava oferecendo um favor, ele estava estabelecendo uma aliança. A ajuda de Deus não é passageira, não é frágil, não é condicional. Ela é eterna. Em cada parte da sua vida, desde o invisível até o impossível, a ajuda dele se estende como uma ponte que nunca cai. E mesmo quando você sente que está caindo, ele termina dizendo: eu te sustento com a minha destra. A destra de Deus. É símbolo de poder, mas também de cuidado, de soberania, mas também de carinho. E é com essa mesma mão que ele toca agora o seu coração, acalma sua mente e te conduz ao descanso. Você não precisa temer o amanhã, porque o amanhã está nas mãos daquele que já prometeu que vai estar ao seu lado. E o que ele promete, ele cumpre. Sempre. Feche os olhos, respire profundamente. Permita que essas palavras não fiquem apenas em seus ouvidos, mas se tornem abrigo dentro de você. Porque a primeira promessa eterna já foi dita, e ela ecoa até hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não importa onde você esteja, qual seja a sua luta, ou quão escura esteja a noite. Essa promessa é sua. Deus está com você. E se essa palavra tocou o seu coração, lembre-se de se inscrever no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é uma nova oportunidade de descansar nas promessas eternas do Senhor. Que a paz dele te envolva e que você durma com Deus. E quando Deus diz que está com você, ele não promete apenas companhia, ele promete descanso. Descanso para a alma aflita, repouso para a mente cansada. E é por isso que a próxima promessa desce sobre você agora como um bálsamo invisível. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. João 14:27. Jesus pronunciou essas palavras não quando tudo estava tranquilo, mas quando sabia que o sofrimento se aproximava. Ele falou de paz diante da cruz, de serenidade diante da tempestade, porque a paz que ele dá não depende do que vem de fora. Ela nasce do que ele constrói por dentro, e essa paz, silenciosa e firme, está aqui, preenchendo o seu quarto, envolvendo seu coração, acalmando seus pensamentos. Não se trata de ausência de problemas,
trata-se de presença divina. É como estar no meio de uma guerra, mas ouvir uma melodia suave que só você consegue escutar. Uma melodia que diz: estou aqui. Você está seguro. Jesus completou aquela promessa com um comando delicado. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele não estava apenas aconselhando, estava autorizando você a soltar o medo. Como alguém que desamarra uma corda presa há anos, ele te convida a liberar os nós da ansiedade, a deixar os pensamentos pesados descansarem. Feche os olhos e imagine essa paz como uma névoa macia, cobrindo tudo o que te preocupa. Ela não resolve tudo agora, mas te lembra. Você não precisa resolver tudo esta noite, porque há alguém que cuida de você enquanto você dorme. Alguém que nunca dorme. Alguém que já prometeu que vai guardar a sua alma como o pastor guarda o rebanho. E mesmo que o mundo pareça ruir lá fora, aqui dentro, no seu coração, agora mesmo, há um lugar seguro. Essa é a promessa de paz que o Senhor te entrega. Ela se torna mais forte a cada respiração profunda, a cada pensamento entregue a Deus, a cada lágrima silenciosa que só Ele vê. Então deixe que o sono chegue devagar, como uma brisa soprando entre as cortinas. E permita que a presença dele te envolva como um abraço que não solta. Porque essa paz não é passageira. Ela foi falada por Jesus. E tudo o que ele fala se cumpre. Se essa palavra suavizou sua alma, não se esqueça de se inscrever no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite traz o alívio de uma nova promessa e a certeza de que você nunca dorme sozinho. E quando o coração encontra paz, ele começa a escutar. Já não é o barulho do mundo que fala mais alto, mas aquela voz suave que vem de dentro, a voz de Deus. E então, no silêncio da alma em descanso, outra promessa se revela, firme, como um farol no meio da escuridão. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmos 32:8. Há noites em que o que mais queremos é uma direção, um sinal, uma resposta clara sobre o que fazer, para onde ir, em quem confiar. A vida muitas vezes parece um terreno nublado e nossos pés hesitam diante de cada encruzilhada. Mas o Senhor não nos deixou andar sozinhos. Ele prometeu ensinar. Ele prometeu instruir. E mais, prometeu nos aconselhar sob os olhos dele. É como se o próprio Criador caminhasse ao nosso lado, mostrando o caminho, passo a passo, mesmo quando não vemos mais do que o chão à nossa frente. Essa promessa não depende de quão forte é sua fé, nem do quanto você acha que merece. Ela é como o cuidado de um pai, que mesmo quando o filho está perdido, nunca para de chamar seu nome. A direção de Deus não vem sempre com mapas nem placas, mas vem com paz. E toda vez que a dúvida bater, lembre-se, a paz de Deus é o sinal. Quando Ele te guia, o coração sabe. Pode não ser lógico, pode até ser contra o que o mundo espera, mas é certo, porque foi Deus quem prometeu. Eu te mostrarei o caminho. Feche os olhos. Imagine uma estrada no meio da noite. Você não sabe o que há adiante, mas há uma luz, tênue, firme, que guia seus passos. Essa luz não se apaga. Ela se move com você. É o próprio Deus te guiando, te protegendo, te aconselhando. Ele não quer apenas te levar até um destino. Ele quer caminhar contigo o tempo inteiro. E mesmo que você erre o trajeto, Ele estará lá, recalculando, restaurando, recomeçando. Porque a promessa dele não é condicional, é eterna. Se esta palavra falou com você, não deixe de se inscrever no canal Durma com Deus. Toda noite uma nova promessa te espera para guiar seu caminho com a luz da palavra. E enquanto você dorme, Ele cuida do percurso. E quando os pés encontram direção, nasce a próxima pergunta dentro da alma. Será que vou ter o suficiente para continuar? Não apenas comida ou roupas, mas força, esperança, coragem para enfrentar o dia. E nesse momento de vulnerabilidade, outra promessa se revela como um pão quente nas mãos de quem tem fome. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. Cada uma.
Ele não escolhe o que vai ou não prover. Não limita, não reduz. Ele vê tudo, a necessidade financeira, o vazio emocional, o medo silencioso, a solidão escondida atrás dos sorrisos. Ele vê e provê. Porque essa promessa vem de um Deus que não apenas tem tudo, Ele é tudo. E quando Ele promete provisão, Ele não está falando só de recursos. Está falando de sustento para o corpo e alimento para o espírito. Está dizendo: enquanto você vive, eu cuido. Não é preciso entender como, nem de onde virá. A provisão divina não segue lógica humana. Às vezes, ela chega disfarçada de portas fechadas, de recomeços, de pessoas que aparecem quando você menos espera. E o mais surpreendente, muitas vezes ela já está presente, mas os olhos ainda não conseguem enxergar. E quando a alma repousa, quando o coração silencia, a fé começa a perceber que o que você tem nas mãos hoje foi Deus quem colocou. Cada detalhe, cada oportunidade, cada livramento que parecia sorte, foi provisão. E agora, nesta noite calma, o Senhor te lembra: você não precisa temer o amanhã, porque Ele já está lá, preparando, cuidando, suprindo. O mesmo Deus que alimentou profetas com pão trazido por corvos é o Deus que te sustenta agora. Ele não mudou, Ele não falha, Ele cuida, mesmo quando você não vê, mesmo quando você pensa que está sozinho. Cada vez que faltou algo e você superou, foi Ele. Cada vez que não sabia como seguir, e mesmo assim seguiu, foi Ele. E será Ele, sempre. Se esta palavra alimentou sua esperança, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite traz uma promessa nova, e o consolo de saber que Deus nunca deixa faltar aquilo que a sua alma realmente precisa. E quando o pão sacia a fome e o caminho está diante dos olhos, ainda há algo que grita por dentro. Um vazio escondido, uma ferida que parece não fechar. Às vezes é no corpo, outras vezes mais fundo, na alma. E é então que a próxima promessa se revela como um sussurro que toca até onde ninguém mais consegue alcançar. Eu é que te sararei. Jeremias 30:17. É uma frase simples, direta, mas dentro dela existe um universo de poder. O Deus que fez os céus com a palavra e deu forma à vida com as mãos é o mesmo que se inclina agora sobre a sua dor, não com pressa, não com julgamento, mas com ternura, com um amor que não ignora a sua fraqueza nem condena o seu choro. Ele olha para as partes mais machucadas da sua história, físicas, emocionais e espirituais, e diz: eu vou restaurar. Essa promessa não é apenas para doenças visíveis. Ela é para as feridas do abandono, para as dores antigas, para os traumas que você aprendeu a esconder até de si mesmo. E enquanto você escuta essas palavras, algo começa a acontecer. Não é magia, não é ilusão, é o toque silencioso de um Deus que age no invisível. Como um remédio que corre por dentro, a presença dele começa a aquecer o que estava frio, a iluminar o que estava escuro, a curar o que ninguém viu, mas ele sempre soube. Talvez o processo leve tempo, talvez a dor insista um pouco mais, mas ele prometeu. E ele nunca esquece uma promessa. Cada noite que você sobreviveu, mesmo ferido, foi ele te sustentando. Cada manhã que você se levantou, mesmo sem forças, foi ele te erguendo. E agora, enquanto você se entrega ao descanso, ele continua trabalhando, porque o sono é o momento em que a alma se rende e o céu começa a agir. Se essa palavra tocou sua ferida mais profunda, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite traz não só consolo, mas cura. Cura para o que ninguém vê, mas Deus conhece. E depois que a ferida começa a cicatrizar, surge uma outra dor, mais discreta, mas não menos profunda: a culpa. A memória de erros antigos, palavras que feriram, decisões que desviaram o caminho. Às vezes, a maior dor não está no que sofremos, mas no que causamos. E é então que outra promessa de Deus se acende, como uma vela no escuro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Essa promessa não exige perfeição,
Não pede que você tenha tudo resolvido, só pede sinceridade, um coração aberto, uma entrega honesta. E quando isso acontece, quando a alma se despe da culpa e encara sua verdade diante de Deus, o perdão não demora. Ele não vem com julgamento, não vem com castigo. Vem com amor, com misericórdia, com limpeza. Deus não joga no rosto, não lembra no dia seguinte. Quando Ele perdoa, Ele esquece. E o que antes era uma marca profunda se torna cicatriz curada, prova de que você caiu, mas foi levantado. Muitos acham que o perdão de Deus é como o perdão dos homens, limitado, condicional, desconfiado, mas a promessa diz que Ele é fiel, e a fidelidade dele não depende da sua. Mesmo quando você falhou, mesmo quando se afastou, mesmo quando disse nunca mais e caiu de novo, Ele não se afastou. Ele ficou, esperou e agora está aqui, pronto para te limpar por dentro, como se fosse a primeira noite de uma nova vida. Porque no coração de Deus, cada arrependimento verdadeiro abre espaço para recomeços. Então deixe que essa palavra entre fundo. Sinta o peso se soltando, as correntes quebrando. Você não precisa carregar mais isso sozinho. Não esta noite, não mais. Porque Deus já viu tudo o que você fez e ainda assim escolheu te amar. Ele sabia de tudo e mesmo assim decidiu te chamar de filho. E por isso agora, enquanto você fecha os olhos, uma paz nova invade. A paz de quem foi perdoado por completo. Se essa promessa limpou sua alma, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite traz o consolo de quem já foi perdoado. E caminha leve, porque Deus não guarda os erros, Ele os apaga. E quando a alma se sente perdoada, limpa e restaurada, surge outra pergunta silenciosa. E agora? E se eu cair de novo? E se o mal me alcançar? A vida é cheia de riscos, ameaças que não avisam, perigos que rondam até nos dias de paz. Mas para o coração que já descansou no perdão, Deus revela mais uma promessa, feita para ser lembrada em cada tempestade. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia, o sol não te ferirá, nem a lua, de noite. Salmos 121, 5, 6. Essa promessa é uma muralha invisível, um escudo que não se vê com os olhos, mas que cobre cada passo, cada caminho, cada detalhe da sua vida. Quando a Bíblia diz que o Senhor é quem guarda, ela não está falando de uma proteção simbólica. Está falando de um Deus que vigia enquanto você dorme, que cerca os seus pensamentos, que te livra de armadilhas que você nem viu. Ele está à sua direita. E isso significa que está ao seu lado mais vulnerável. Porque naquele tempo, o escudo ia na esquerda, a direita era exposta. E Deus escolheu justamente esse lado para te proteger. Você talvez já tenha sentido medo da noite, insegurança com o amanhã. Talvez o mundo pareça tão instável, tão incerto, que até descansar parece um risco. Mas o Deus que fez o céu e a terra não dorme, Ele não pisca, Ele não se distrai. Ele te acompanha no trânsito, nas ruas, no silêncio do quarto e até nos lugares onde ninguém mais ousa ir. Quando você anda com Ele, você não está mais sozinho. O inimigo pode tentar, o mal pode cercar, mas a promessa diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17. E agora, ao fechar os olhos, visualize isso. Você em paz, enquanto o céu vigia. Não com medo, mas com fé. Não porque você é forte, mas porque Ele é a sua fortaleza. E quando Deus te guarda, nenhum mal resiste. Não importa o que o mundo diga. Não importa o que o medo grite. A promessa já foi dada. E Deus nunca esquece. Se essa palavra te fez sentir seguro nos braços do Altíssimo, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui cada noite é um lembrete. Você está protegido, não por acaso, mas por promessa. E mesmo quando nos sentimos protegidos, ainda existe um medo que assombra no fundo da alma. O medo de ficar sozinho. A solidão não avisa quando chega. Às vezes aparece no meio de uma multidão. Outras vezes, à noite, no travesseiro. Há momentos em que tudo parece quieto demais. Nenhuma resposta, nenhum sinal.
É nessas horas que a alma pergunta: Deus, o Senhor ainda está aqui? E então, como uma brisa que passa pela alma cansada, a promessa se revela com ternura: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. É uma palavra firme, irrevogável, sem condição. Deus não diz: se você for fiel, eu fico. Ele diz que nunca vai embora. Que mesmo quando você tropeça, Ele continua. Mesmo quando você não sente, Ele permanece. Mesmo quando você se afasta, Ele espera. A presença de Deus não é frágil como a presença humana. Ela não depende do ambiente, do humor ou do merecimento. Ela é promessa. E promessa divina é como raiz de montanha, profunda, firme, inabalável. Você pode não ouvir uma voz, pode não ver um sinal, mas isso não significa ausência, porque o Deus da presença não precisa ser percebido para estar presente. Ele habita no silêncio, age na quietude, acompanha cada pensamento, cada lágrima não derramada, cada medo escondido atrás do sorriso. Ele está ali, no hospital, no ônibus lotado, no momento em que você pensou que ninguém se importava. Ele se importava e estava ao seu lado, o tempo todo. E agora, enquanto seus olhos se fecham e o mundo desacelera, a presença dele continua ali, cobrindo sua mente, envolvendo seu espírito. Você não está só. Você nunca esteve. A solidão pode gritar, mas a promessa sussurra mais alto. Eu estou contigo todos os dias até o fim. Mateus 28:20. Se essa palavra te lembrou que Deus não te abandona, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é um encontro com aquele que nunca sai do seu lado. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. E mesmo sabendo que Deus está presente, mesmo sentindo sua proteção, ainda existem dias em que a alma desaba. Dias em que o cansaço não é apenas físico, é um cansaço que pesa por dentro. A vida nos fere em silêncio. Uma perda inesperada. Um sonho que não se cumpriu. Uma oração que ainda não foi respondida. E então, entre lágrimas e suspiros, o coração clama: Senhor, até quando? E é exatamente nessa escuridão que brilha a próxima promessa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Essa promessa não ignora a dor. Ela não diz que você não vai sofrer. Ela diz que no meio da dor haverá renovação, que no cansaço virá força, que mesmo quando tudo parece perdido, Deus vai colocar asas em quem já não conseguia mais andar. Não é sobre fugir do sofrimento, mas sobre atravessá-lo de cabeça erguida, sustentado por uma esperança que vem do alto. Porque o sofrimento pode durar a noite inteira, mas a promessa é clara: a alegria vem pela manhã. Talvez essa noite tenha chegado pesada. Talvez o seu coração esteja apertado e a mente cheia de perguntas. Mas Deus não te pede para entender tudo. Ele só pede que você espere nele. Esperar em Deus não é esperar de braços cruzados. É esperar confiando. É esperar crendo que mesmo que você não veja, Ele está preparando algo. Que cada lágrima conta. Que cada dor será transformada em força. Que cada deserto será cruzado. E do outro lado haverá vida nova. E agora, neste exato momento, enquanto o silêncio se aprofunda e o mundo desacelera, sinta essa esperança sendo renovada. Não é um alívio passageiro. É uma força que se levanta por dentro. Uma certeza suave de que você não foi esquecido. Deus está trabalhando, mesmo no escuro, mesmo no invisível, mesmo quando o coração ainda está quebrado. Porque a esperança com Deus nunca é em vão. Se essa promessa renovou algo dentro de você, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é um lembrete. Mesmo no sofrimento, há esperança. E com Deus, ela é eterna. E depois da dor, da espera, do silêncio e da esperança, há algo que começa a nascer lentamente dentro do coração. Não é euforia, não é fuga, é algo que vai além da lógica, além do que se pode explicar. É uma paz que não depende de circunstâncias,
que pode surgir no meio do caos, que pode morar em corações partidos. Uma paz que não vem do mundo, mas de uma promessa eterna. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não se compra, não se finge, não se conquista com esforço. Ela é derramada, como um óleo suave sobre a mente cansada, como um abraço invisível no meio da tempestade. Você pode estar cercado de problemas, mas, por dentro, algo permanece quieto, firme, tranquilo. Essa é a paz que vem de Deus, e ela tem uma função: guardar. Guardar seu coração de se despedaçar, guardar sua mente de ser levada pelo medo, guardar você de si mesmo, das dúvidas, da ansiedade, dos ataques silenciosos que só você sente. A paz do mundo é frágil, vem e vai, depende do dinheiro, da saúde, do clima, da agenda. A paz de Deus não, ela excede o que o médico diz, excede o que o noticiário anuncia, excede o que a lógica humana entende. Ela entra onde nenhuma explicação entra. É por isso que, às vezes, alguém olha para você e diz: "Eu não sei como você ainda está em pé." E você sabe, essa paz. A que ninguém vê, mas que te sustenta. E agora, ao fechar os olhos para dormir, permita que essa promessa te envolva. Respire fundo. Solte o controle. Você não precisa entender tudo. Não precisa resolver tudo agora. Só precisa descansar em Deus. Porque enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você repousa, Ele guarda. E enquanto o mundo gira, Ele te dá paz. Não qualquer paz, mas a dele. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é uma chance de experimentar o descanso profundo que só a presença de Deus pode dar. Porque mesmo quando há paz no coração, ainda existem dias em que a fraqueza bate mais forte. Quando o corpo está exausto, a mente confusa e o espírito parece apagado. Há lutas que ninguém vê, guerras travadas no íntimo da alma. Nesses momentos o coração sussurra: "Senhor, eu não consigo mais." É quando Deus responde com doçura e firmeza: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Essa promessa muda tudo. Porque ela não diz que você vai ser forte o tempo todo. Ela diz que é justamente na sua fraqueza que Deus se manifesta com mais poder. Quando você se esgota, Ele começa. Quando você não tem mais forças, Ele se levanta dentro de você. Não é sobre ser invencível, é sobre ser dependente. A fraqueza não te diminui. Ela te conecta ao Deus que nunca se cansa, que nunca falha, que nunca perde. Quantas vezes você tentou aguentar tudo sozinho? Quantas vezes colocou um sorriso por fora, enquanto por dentro o peso era quase insuportável? Deus conhece cada tentativa sua, cada esforço, cada vez que você caiu e se levantou. E agora Ele diz: "Filho, não precisa carregar tudo. Deixa que eu carrego por você." A graça dele é como um rio que te alcança quando você já não consegue caminhar. Ela te envolve, te levanta e te move, mesmo quando suas pernas já não respondem. E enquanto você se prepara para dormir, talvez ainda sinta o peso dos dias difíceis. Mas ouça isso: você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa confiar, porque Deus não se afasta da sua fraqueza. Ele habita nela, e é nela que o poder dele brilha mais intensamente. Enquanto você dorme, Ele continua sendo forte por você. Se essa promessa falou com sua fraqueza e te lembrou que Deus é a sua força, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é um lembrete de que a graça dele basta. Sempre. Você já esteve diante de uma encruzilhada da vida, com caminhos à frente, mas sem saber qual seguir? Já sentiu aquela dúvida silenciosa que grita por dentro? E se eu errar? Há momentos em que a vida exige decisões importantes, mudanças, escolhas, rompimentos, e o medo de tomar o rumo errado paralisa. Mas mesmo nesse cenário de incerteza, existe uma promessa que acalma o coração. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho.
Salmos 32, 8. Essa promessa é a garantia de que você não precisa caminhar no escuro. Deus não apenas observa o seu caminho, Ele se oferece para guiar. E o mais belo é que Ele guia de forma pessoal. Ele te instrui com paciência, te ensina com amor, te aconselha com sabedoria. E quando você se perde, Ele vai até onde você está. Ele não exige perfeição no caminho. Ele só pede rendição no coração. Quantas vezes você já pediu um sinal? Já orou em silêncio pedindo clareza? Deus ouve até os pensamentos mais tímidos. E Ele responde, às vezes com portas que se fecham, às vezes com paz inexplicável num caminho inesperado. A voz dele nem sempre é um trovão. Às vezes é um sussurro que diz, é por aqui. E mesmo que você ainda não veja o destino, pode confiar no guia, porque ele conhece o fim desde o início. Ele sabe de onde você veio, onde você está e, mais importante, onde você precisa chegar. Agora, ao fechar os olhos e respirar mais devagar, entregue os seus caminhos a Deus. Fale com Ele no íntimo da sua alma e depois descanse, porque enquanto você dorme, Ele está traçando planos de paz, conectando respostas, preparando o caminho. E no tempo certo, você vai saber qual direção tomar, porque Ele prometeu, e suas promessas nunca falham. Se essa promessa trouxe direção ao seu coração, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é um passo firme guiado pela mão daquele que nunca erra o caminho. Há momentos em que nem conseguimos orar, quando a dor é tão profunda que as palavras desaparecem, quando o choro preso na garganta vira um sussurro inaudível, quando tudo o que conseguimos fazer é olhar para o céu e pensar, Senhor, por favor. É nesses momentos, quando o mundo não ouve, quando os amigos não entendem, quando a alma está em silêncio, que a promessa se cumpre. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Essa é uma promessa poderosa porque revela algo íntimo de Deus. Ele ouve. Mas mais do que isso, Ele responde. E não responde de qualquer jeito. Responde com revelações, com direções novas, com sinais que transformam. Deus não apenas ouve seus gritos, Ele escuta até os pensamentos abafados, aquele pedido que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. Ele já conhece e já está agindo. E quando Ele responde, Ele não só resolve o que você pediu, Ele vai além. Ele mostra o que você nem sabia que precisava, porque Deus não entrega só soluções, Ele entrega sabedoria. Ele revela o que estava escondido. Ele abre os olhos da alma para ver que há mais acontecendo do que você imaginava. E o mais belo, Ele responde no tempo certo. Nem antes, nem depois. Mas quando o coração está pronto para ouvir e reconhecer que foi Ele quem falou. Então, nessa noite, enquanto você repousa e o mundo desacelera, permita-se ficar em silêncio. Permita-se apenas clamar em pensamento, porque o seu sussurro chega aos céus como um trovão. Deus ouve, Deus responde, e o que Ele vai revelar vai além do que você pediu, porque é isso que Ele faz. Surpreende quem confia. Se essa promessa tocou o seu coração e você crê que Deus está ouvindo o seu clamor, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é um lembrete de que o céu está atento até ao mais sutil pedido da alma. Há noites em que o mundo parece distante, os ruídos cessam, as luzes se apagam, e tudo o que resta é o som do próprio pensamento. Nessas horas, a solidão pode pesar mais do que o corpo cansado. E mesmo cercado de gente durante o dia, à noite o coração sabe, há vazios que ninguém preenche. Mas é justamente nesses momentos que a promessa ressurge, suave e poderosa, como uma brisa que entra pela janela da alma. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Todos os dias. Isso inclui os dias de festa e os de luto. Os dias em que você se sente cheio de fé e os em que se pergunta se Deus ainda te vê. Inclui as manhãs de esperança e as madrugadas em que você chora em silêncio. A presença de Deus não é condicional. Ela não vem e vai com seu humor ou com seu desempenho.
ela permanece. E é essa constância que cura, que sustenta, que transforma. Porque a presença dele não é apenas uma companhia, é uma força viva. Você pode não vê-la, mas ela está ali, sussurrando verdades eternas quando as mentiras do medo gritam, tocando seu coração quando ninguém mais consegue alcançá-lo. A presença de Deus anda com você, na rua, no quarto, no vale, no cume da alegria e na caverna da angústia. E essa presença não se cansa, não te abandona no meio do caminho. Ela vai até o fim, porque ele prometeu: estarei com você todos os dias. Agora, enquanto você se ajeita para dormir, perceba, você não está só. Talvez ninguém tenha dito isso hoje, mas Deus está aqui, na respiração suave, no ritmo do seu coração, na paz que começa a descer aos poucos, e Ele continuará com você, até a consumação dos séculos. Se essa promessa confortou seu coração, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é um lembrete de que você nunca dorme sozinho. Deus permanece ao seu lado, sempre. Existem feridas que ninguém vê, cicatrizes que não aparecem no espelho, mas que moram no silêncio do coração. Palavras que machucaram, abandono que marcou, sonhos que morreram antes de nascer. E muitas vezes essas dores seguem escondidas, abafadas no fundo da alma, até que a noite chega e com ela tudo volta à tona. Mas Deus conhece cada lágrima que você segurou, cada lembrança que você tentou apagar. E é nesse lugar, nesse canto secreto de dor, que Ele vem com uma promessa suave como um bálsamo. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmos 147:3. Ele não ignora sua dor. Ele não diz que é exagero. Ele não manda você simplesmente seguir em frente. Deus vê, Ele sente, Ele entende. E mais que isso, Ele cura. Não com pressa, não de forma superficial, mas com amor, cuidado e verdade. Ele vai até onde ninguém mais conseguiu entrar. Ele toca no ponto exato da ferida e começa um processo de restauração silenciosa. Às vezes você nem percebe, mas aos poucos o peso vai ficando mais leve. O coração começa a respirar de novo. E a vida volta a florescer. Essa cura não é instantânea, mas ela é certa. Porque Deus prometeu, e Ele cumpre. Ele te pega nos braços da fé, te embala com esperança e começa a te reconstruir por dentro, parte por parte, palavra por palavra. E de repente, aquilo que doía já não dói tanto. Aquilo que te paralisava já não tem mais força. Porque quem é curado por Deus nunca volta a ser o mesmo. Ele não apenas fecha feridas, Ele transforma cicatrizes em testemunhos. Enquanto você descansa agora, permita que essa cura aconteça. Entregue cada dor, cada lembrança, cada angústia. Porque Deus não quer apenas que você durma, Ele quer que você seja restaurado. E isso começa hoje, nesta noite, neste exato momento. Se essa promessa falou direto à sua dor e você deseja viver a cura que só Deus pode dar, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é um convite para ser restaurado pelo amor que cura por completo. O futuro é para muitos um lugar escuro. Um tempo ainda não vivido, cheio de incertezas, decisões, riscos e medos. Medo de perder, medo de errar, medo de nunca alcançar o que se sonha. Às vezes, o coração se enche de ansiedade não pelo que aconteceu, mas pelo que pode acontecer. E essa angústia silenciosa se transforma num peso que tira o sono, que rouba a paz. Mas há uma promessa que se ergue como uma luz firme diante desse cenário. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essa promessa é um escudo contra o medo. É a voz do Criador dizendo: o seu futuro não é um erro à espera de acontecer. É um plano que eu mesmo desenhei, e esse plano é bom. Não porque será sempre fácil, mas porque será seguro nas mãos daquele que vê além do que você enxerga. Deus não improvisa. Ele não é pego de surpresa. Ele conhece cada detalhe que ainda está por vir. Ele sabe dos ventos, dos vales, dos encontros e até das quedas.
E mesmo assim ele continua dizendo: confia. Eu sei para onde estou te levando. A esperança não nasce do que a gente vê. Ela nasce do que Deus promete. E se Ele prometeu um futuro de paz, então não importa como está o presente. Não importa se agora tudo parece incerto. Há algo bom sendo preparado. O que hoje é silêncio, amanhã pode ser música. O que hoje é dúvida, amanhã será resposta. Porque Deus não apenas constrói o futuro, Ele já está lá, esperando por você. Agora, respire fundo, esvazie os pensamentos e sinta essa promessa sendo plantada em seu coração como uma semente. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa confiar em quem está no controle, Deus. E Ele nunca erra o roteiro da sua vida. Se essa promessa renovou sua esperança e você deseja seguir dormindo sob planos de paz, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite, prepara o seu coração para viver o futuro que Deus já escreveu com amor. Poucas dores são tão profundas quanto a dor de ser injustiçado, ser acusado sem culpa, ser deixado de lado quando mais precisava, ver portas fechadas por inveja, ter a verdade ignorada enquanto a mentira prospera. Há quem diga que o tempo cura, mas só quem já foi traído, caluniado ou silenciado sabe. O tempo não cura tudo, mas Deus cura, Deus vê e Deus age. Ele fez uma promessa que ecoa através dos séculos. A vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Essa promessa não fala de ódio, ela fala de justiça, de reparo, de restituição. Deus não é cego à sua dor. Ele não está indiferente ao que fizeram com você. Quando ninguém te defendeu, Ele estava lá. Quando a verdade foi escondida, Ele já a conhecia. E mesmo que pareça que tudo passou impune, Deus não esquece. Ele guarda cada lágrima. E na hora certa, Ele age. Não para destruir pessoas, mas para restaurar histórias, limpar nomes e honrar aqueles que confiaram nele em silêncio. Às vezes, Deus não permite que você se defenda, porque Ele quer ser o seu defensor. E quando Ele entra em cena, não sobra dúvida. Ele exalta quem foi humilhado. Ele ergue quem foi derrubado. Ele faz questão de mostrar que honra quem foi fiel, mesmo na dor. A justiça dele pode parecer lenta, mas é perfeita. E quando chega, cura o passado, transforma o presente e inaugura um novo futuro. Então, enquanto você se deita nesta noite, libere esse peso. Deus está cuidando de tudo. Você não precisa provar nada para ninguém. Apenas continue em paz, porque o céu está registrando cada detalhe, e aquele que jurou que retribuiria nunca falha. Se essa promessa falou com o seu coração e você crê que Deus é o seu justo juiz, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é um lembrete de que o silêncio de Deus nunca é ausência. É justiça sendo preparada no tempo exato. E tem dias em que a alma está cansada, não por algo específico, mas por tudo. O corpo se arrasta, o pensamento não se organiza e até orar parece difícil. É como se o mundo inteiro estivesse pesado demais para ser carregado nos ombros. E nesses momentos, é fácil pensar que estamos falhando na fé, que deveríamos ser mais fortes, mais firmes, mais resistentes. Mas é justamente nesses dias que Deus revela uma promessa poderosa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Essa promessa não exige performance. Ela não espera que você esconda suas fraquezas ou finja estar tudo bem. Ao contrário, ela declara que Deus não age apesar da sua fraqueza. Ele age através dela. É quando você reconhece que não consegue sozinho, que o poder dele se manifesta com mais clareza. Porque o Deus que te chama também te sustenta. Não importa o quanto você se sinta esgotado. Deus não exige que você corra. Ele caminha com você no seu ritmo. Quando você não consegue falar, Ele ouve seus pensamentos. Quando você não consegue levantar, Ele te carrega. E quando tudo parece ter perdido o sentido, Ele sussurra: ainda estou aqui, e eu vou te fortalecer. A força de Deus não é um impulso momentâneo, é um fluir constante. Como um rio subterrâneo que corre silencioso por debaixo da terra seca. Ela não grita,
ela sustenta. E noite após noite essa força vai reconstruindo o seu interior. Vai te dando coragem para mais um dia, fé para mais uma tentativa, esperança para mais uma oração. Agora, enquanto você repousa, apenas respire. Permita-se ser fraco diante de Deus, porque é nesse espaço que Ele revela o quanto é forte por você. Se essa promessa te fortaleceu e você deseja continuar sendo renovado pelas palavras de Deus, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, até a fraqueza se transforma em força quando se dorme no colo daquele que nunca falha. O medo muitas vezes surge sem avisar, uma sombra que invade o coração e trava a mente. Ele aparece nas dúvidas do amanhã, nas preocupações que não cessam, nas noites em que o silêncio se torna uma tempestade interior. Essa ansiedade que corrói a alma pode fazer até o mais forte se sentir fraco e sozinho. Mas no meio dessa escuridão, uma luz brilha com força. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Essa palavra é um escudo, uma promessa que não minimiza o medo, mas que oferece algo muito maior: a presença constante do Deus que é fiel e forte. Ele não está distante ou indiferente ao seu sofrimento. Ele está ao seu lado, segurando sua mão, protegendo seu coração. E o melhor, Ele nunca vai soltar. Quando o medo tenta te calar, Deus fala mais alto. Quando a ansiedade ameaça te paralisar, Deus te impulsiona a seguir. Porque Ele é mais forte do que qualquer medo, maior do que qualquer angústia. E essa promessa de presença é um convite para descansar na certeza de que você nunca está sozinho. Agora, enquanto a noite avança e você se prepara para dormir, deixe essa palavra acalmar seu espírito. Respire fundo, entregue seus medos a Deus e sinta a paz que só Ele pode dar e invadir seu coração. Se essa promessa de libertação do medo tocou você, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite é um refúgio onde a paz de Deus vence todas as tempestades interiores. A vida aqui muitas vezes é marcada por cansaço, lutas, dúvidas e esperas. O peso do dia a dia pode ser insuportável e o coração, muitas vezes, clama por um descanso que vá além do sono físico. É o descanso da alma, a paz que cura toda a ansiedade, o repouso que só o Criador pode dar. E Deus nos oferece essa promessa sublime: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28. Não é um convite vazio. É uma garantia de que não precisamos carregar sozinhos o peso do mundo, que o próprio Deus está disposto a ser nosso refúgio, nosso porto seguro, nossa cama de paz. E esse descanso não é passageiro, é eterno. É um convite para largar as preocupações, para abandonar as ansiedades e se deitar na confiança daquele que cuida de tudo. Dormir em Deus é dormir com a alma tranquila. É saber que os nossos sonhos estão nas mãos do Pai, que nunca falha. É descansar sabendo que, mesmo quando a noite parece longa, um novo dia de paz nos espera. É a certeza de que a batalha já foi vencida e que podemos repousar no amor infinito do nosso Criador. Então, enquanto você fecha os olhos, entregue seu coração a essa promessa. Sinta o abraço do amor divino envolvendo você, conduzindo seu sono para a paz mais profunda. Porque em Deus, o descanso é completo, pleno e para sempre. Se essa promessa de descanso eterno tocou seu coração, inscreva-se no canal Durma com Deus. Aqui, cada noite termina com a certeza de paz e amor que só Deus pode oferecer. Boa noite e durma em total e plena paz.